Bom, pessoal, uma alegria estar aqui para mais uma aula no Centro Dom Bosco. E hoje para falar sobre uma daquelas pessoas que deveria ser ensinada em todos os colégios do Brasil e que, infelizmente, o inimigo do gênero humano não quer que isso aconteça. Porque São José de Anchieta ele é de uma grandeza que nós não conseguimos nem imaginar. É um dos maiores santos da história da Igreja, que fez de tudo que nós podemos imaginar, um santo taumaturgo, um grande intelectual, um homem extremamente corajoso, que esteve em todos os grandes desafios que o Brasil teve no seu nascedouro. E eu tenho certeza que ao final dessa aula, o nível de compreensão da beleza que foi o processo de fundação do Brasil e das principais cidades do Brasil, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, vai ficar muito claro para as pessoas que eventualmente vierem a nos assistir. Então, faço votos de que essa aula chegue em muitas pessoas, não por mim, mas pela grandeza daquele homem que eu, na minha pequenez, vou tentar fazer uma ode, né? Contar os seus feitos. Então, para falar de São José de Anchieta, eu quero também preparar o terreno. E para preparar o terreno, nós precisamos falar um pouco do descobrimento do Brasil e um pouco da ordem que ele veio, que é a Companhia de Jesus. Então, a vinda das naus portuguesas para o Brasil meio que inaugura uma nova era, é um encontro de dois mundos. Então, temos falado em várias aulas como o processo de descobrimento do Brasil foi feito por pessoas que tinham alma cruzada. E como em todos os estágios do descobrimento do Brasil, essa alma cruzada ficou clara, certo? Então nós temos, por exemplo, que nas caravelas que aportaram na Bahia, o grande símbolo que estava marcado ali era a cruz da Ordem de Cristo. A primeira grande cerimônia que aconteceu no Brasil foi uma Santa Missa. O primeiro monumento que foi construído no Brasil foi uma cruz. E na carta, na certidão de nascimento do Brasil, o que nós temos relatado por Pero Vaz de Caminha é que o maior tesouro descoberto aqui não era ouro, não era pau-brasil, não era cana-de-açúcar, não era café. Eram as almas dos índios a conquistar. Então, esse processo de descobrimento de um novo mundo para os católicos portugueses foi algo chocante. Em primeiro lugar, pela imensidão das terras descobertas. Foi um primeiro grande choque, né? Uma terra que é dezenas e dezenas de vezes maior do que o próprio reino que veio colonizar. E isso está na pena dos primeiros escritores. Então, o Padre Simão Rodrigues, por exemplo, que é o autor, Padre Simão de Vasconcelos, que é o autor da biografia de Anchieta que estamos publicando agora, ele vai dizer num outro livro, que é As Crônicas da Companhia de Jesus no Estado do Brasil, que ele vai fazer uma comparação com Gênesis 1, né? Então, no capítulo inicial de Gênesis, nós temos a criação do universo por Deus, e nós sabemos que essa criação ela se dá em etapas. Em certo momento do capítulo 1 de Gênesis, nós temos Deus criando os mares, os vegetais, as aves, e a todo momento ele diz que aquilo que estava sendo criado era bom. E aí o Padre Simão de Vasconcelos ele vai dizer, olha, para uma terra ser considerada boa, são necessárias algumas características, essas relatadas no Gênesis 1. Então nós temos que ter uma terra que tudo cubra de verde, áreas que estejam povoadas por aves, mares que estejam povoadas por peixes, e a terra que tudo se plantando, tudo dê. E se todas essas características estão reunidas numa terra, podemos dizer que ela é boa. Se falta uma delas, podemos dizer que ela é deficiente em algum aspecto. E no Brasil, todas essas coisas estariam reunidas. Então, o Padre Simão de Vasconcelos tem para si que o Brasil é a terra que menos decaiu em comparação ao Jardim do Éden pelo seu conjunto de perfeições. E fazia sentido que fosse assim, porque Deus predestinou o Brasil, Deus deu uma vocação especial para o Brasil, que era se tornar uma superpotência católica no hemisfério sul. E ora, se o Brasil tem essa vocação, era digno de que ele colocasse os bens materiais necessários para que o Brasil exercesse essa vocação. E nós vamos ver que no primeiro século de descobrimento,
Aqueles homens que estiveram aqui tiveram isso claramente. Essa missão de converter os índios, de levar o evangelho do Rio da Prata ao Rio Amazonas. Então, a ideia de Terra Prometida foi o primeiro impacto que os portugueses tiveram. E o segundo impacto foi a própria rudez dos indígenas, né? Então, em Pero Vaz de Caminha, o primeiro contato foi um contato bem amigável. Os índios participaram da Santa Missa. Há um relato que me impacta muito em Pero Vaz de Caminha, porque é triste como nada desses textos antigos chegam nos bancos escolares mais, né? Mas na carta de Pero Vaz de Caminha me marca bastante a cena em que você está na primeira missa e durante o momento em que todos os portugueses estavam comungando, os índios começaram a ficar inquietos porque estava demorando muito a comunhão, né? E alguns deles começaram a levantar-se. E um dos índios mais velhos, de repente, se levanta também, pede para que todos os índios se abaixem, aponta para o altar e aponta para o céu. Então, na primeira missa, nós já temos um indício de que aquelas tribos indígenas seriam bem receptivas ao Evangelho. Isso está relatado na carta de Pero Vaz de Caminha. No entanto, depois de um primeiro impacto favorável, conforme os portugueses vão convivendo com os indígenas, o que nós temos é um impacto não tão favorável assim. Porque se começa a perceber que eram tribos extremamente rudes, a maioria dessas tribos eram canibais, então elas tinham como que no seu menu a carne preferida era a carne dos seres humanos, acima de todos os outros carnes, animais. Então isso fazia com que as tribos indígenas tivessem sempre em estado de guerra umas contra as outras, porque era preciso se abastecer de carne humana. Então, uma pobreza extrema, falta de arte, falta de ciência, falta de fé, falta de escrituras. Algumas tribos eram extremamente rudes. Então, desse processo todo, né, os índios se casavam com várias índias ao mesmo tempo, se casavam no sentido de amancebácia, e se eles se separavam, nem o homem ligava com a situação, nem a mulher ligava com a situação. Então, era uma situação tão extrema que muitos portugueses e espanhóis começaram a duvidar de que aqueles indígenas teriam alma, né? Então, isso que a gente vê por alto no colégio, eu sei ser muito bem explicado, né? Como se nós fôssemos pura maldade, por isso que a gente achava que os índios não tinham alma. Não, é porque um choque de civilização tão grandioso, né? Uma civilização com alto sentido de moral, com escritos, com escolástica, com tudo isso, vai se deparar com tribos extremamente rudimentares. E aí, como sempre, quem vai ser o responsável por manter a ordem, por trazer a caridade aos indígenas? É justamente a Igreja Católica. Então, frades espanhóis vão consultar Roma, que vai fazer, dentro do seu magistério extraordinário, uma bula chamada Veritas Ipsa, em 1537, resolvendo a questão. Então, o Santo Padre, Paulo III, vai dizer, olha, os índios têm alma, os índios têm a mesma dignidade dos europeus, eles não podem ser escravizados e eles devem ser batizados, catequizados e deve ser empregado todo o esforço para levar os índios ao céu. Então, a força moral da Igreja faz com que a colonização em Portugal e na Espanha seja muito mais humana do que nos Estados Unidos. E isso basta você ver, né? Se vocês pensarem no americano comum, quantos americanos que vocês conhecem que tem um fenótipo indígena? Nenhum, né? Isso é raro demais. Eu não conheço nenhum. Por quê? Porque lá, como você tem um influxo menor da Igreja Católica, você teve na prática um genocídio indígena. Não foi assim em terras colonizadas pelos portugueses e espanhóis. E o que também era interessante é que os portugueses, naturalmente vendo essa quantidade imensa de índios que precisavam ser catequizados, isso também para eles gerava várias dúvidas, né? E eles começavam a perguntar para os indígenas de onde eles vieram, qual eram as religiões que eles seguiam, etc, etc. Em relação à religião, o que eles perceberam? Que os indígenas não tinham uma visão religiosa, pelo menos da América Portuguesa, profunda, né? Entre os astecas e incas você vai ter civilizações construídas, mas entre os indígenas brasileiros o que você vai ter no máximo é uma ideia vaga de Tupã, que é chamada de excelência
superior, que é responsável, por exemplo, pelos trovões, né? Que eles vão chamar de Tupã-Sununga. Então, na língua tupi, você tem sempre essa junção de vocábulos. Então, se Tupã é excelência superior, Tupã-Sununga é uma excelência superior responsável pelos trovões, certo? Então, junta-se os vocábulos. Mas, além dessa excelência superior, de uma vaga noção de mortalidade da alma, duas coisas chocaram profundamente os portugueses que chegaram no Brasil. O primeiro é que todas as tribos indígenas no Brasil tinham narrativas relacionadas à ideia de um grande dilúvio. Então, as tribos indígenas diziam, independente se na Bahia, São Vicente ou São Paulo, que houve um grande dilúvio no início dos tempos, e aí como essas primeiras pessoas se salvaram é que se mudava a narrativa. Então, alguns indígenas disseram, não, houve um grande dilúvio, mas houve um morro que não foi coberto pelo dilúvio e certas pessoas se salvaram. Outros vão dizer, teve uma grande palmeira, que meia dúzia de pessoas subiu na palmeira e se salvou do dilúvio. Outros vão se aproximar ainda mais da narrativa de Noé e vão falar de canoas, nos quais um conjunto restrito de pessoas se salvou. E os portugueses entenderam isso como mais uma prova da existência de um dilúvio universal, porque, na essência, os indígenas estavam acertando, mas tão distantes dos fatos narrados, é natural que, de forma circunstancial, você tenha narrativas díspares. E o outro tipo de relato que chocou os portugueses foi, tanto na capitania de São Vicente, quanto na Bahia, quanto em outros lugares da América Portuguesa, narrativas dos índios de que São Tomé teria vivido entre eles. Então, essas tribos indígenas vão dizer que Santo Tomé esteve entre eles pregando o evangelho, pregando a nova lei, mas que em vários dos locais ele teria sido, de certa forma, rejeitado. E qual seria a leitura dos portugueses para esse segundo ponto? Bom, é que faz algum sentido, porque o próprio conceito de lei, né? A lei é um preceito da razão, ordenado ao bem comum, emanado de uma autoridade competente. Uma lei ela deve ser promulgada para ter vigor. Então é por isso, ou seja, promulgada é da ciência, as pessoas que estão sobre aquela lei. Então fazia sentido que os apóstolos, nós vemos no Evangelho de Mateus, que eles seriam enviados por Nosso Senhor a todas as partes do mundo para ensinar e batizar. Então faria sentido que tivesse um dos apóstolos, por milagre, chegado em alguns cantos da América para promulgar a nova lei, a lei da graça. Nesse sentido, nós teríamos dois grandes movimentos de apostolado. O primeiro, via São Tomé, e depois, aí sim, chegando a todos os povos de forma efetiva, com os grandes descobrimentos. Então, esse segundo relato também marcou os portugueses. E assim nós deixamos o Brasil pré-vinda dos jesuítas, porque agora nós precisamos falar da segunda grande peça para montar o quebra-cabeça, que é a vida de São José de Anchieta, que é o conceito dos jesuítas. Bom, os jesuítas, na minha opinião, isso eu sempre falo, normalmente nas minhas palestras sempre tem uma história de algum jesuíta, porque para mim os jesuítas são a maior ordem da história da igreja. E por que os jesuítas são a maior ordem da história da igreja? Porque eles reuniram três qualidades em ordem máxima. Eles eram homens de grande vida espiritual, homens de grande vida intelectual e grandes defensores da fé. Os jesuítas eles foram formados num quarto de república na Universidade de Paris. Eram 3 colegas apenas, e esses 3 colegas viriam a ser canonizados pela igreja: Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e São Pedro Fabro. E a Universidade de Paris, no século XVI, era uma super Harvard, 100 vezes superior a Harvard. Por quê? Porque o nível de preparação naquela época era bem superior ao de hoje e porque esses homens eram homens extremamente ordenados, tinham uma vida na graça, então eles tinham uma facilidade de aprendizado muito maior do que um revolucionário, porque eles contavam com os dons do Espírito Santo que potencializavam a inteligência, a vontade e a memória. Então, esses 3 colegas fundaram uma grande companhia cujo líder era Santo Inácio de Loyola, um militar.
que vai dar uma feição militar à ordem criada. Ele era um homem que sempre sonhou em ser militar, ele era um nobre defensor das tropas do imperador espanhol Carlos V, que numa batalha em Pamplona foi atacado pelos franceses e sofreu o golpe de 2 balas de artilharia que contundiram as suas pernas e o fizeram ficar preso nas mãos dos franceses, que depois o enviaram ao castelo de Loyola, no norte da Espanha, e ali no seu castelo, imobilizado, enquanto ele tentava se recuperar, ele sempre vai ser coxo a partir dali para o resto da sua vida, nós vamos ter um dos episódios mais belos. Então essa é uma aula de superlativos, tá, pessoal? Mas um dos episódios mais belos da história da igreja, que é daquele homem militar, que não era um católico praticante, que não tinha muito o que fazer, porque ele estava imobilizado, e era um homem desprovido de sonhos, porque ele sonhava em ser um grande general das forças de Carlos V, e ele estava ali condenado na cama a ser coxo para sempre. E naquele período em que ele estava completamente limitado, ele pede para ler livros, porque ele não tinha outra coisa para fazer, não existia celular, não existia televisão, não existia mais nada, e só encontram 2 livros no castelo de Loyola, que é a Vida de Cristo, do frade Rodolfo, e a Vida dos Santos, de Jacopo de Varazia. E aí ele começa a ler a Vida dos Santos de Jacopo de Varazia bem contrariado, porque só fez porque não tinha outra coisa para fazer. Ele abre a primeira Vida dos Santos, bastante contrariado. Folheia a segunda Vida dos Santos, um pouco menos contrariado. Uma terceira Vida de Santos. Bom, agora estou neutro em relação à igreja. A 5ª Vida de Santo, pô, isso aqui é bom. A 6ª Vida de Santo, ele vai entrando na vida de cada santo da igreja até ali. Ele se vê nos mosteiros com São Bento. Ele se vê andando pelas ruas de Assis com São Francisco de Assis. Ele se vê flechado com São Sebastião. E ali ele começa a perceber que existe um padrão de heroísmo que nunca tinha sido apresentado para ele, o padrão dos santos católicos. E ele se converte na cama do seu castelo em Loyola, ser um grande nobre, e assim que ele tem mínimas condições de andar, ele sai do seu castelo no norte da Espanha e vai em direção ao sul da Espanha, na Catalunha, se coloca aos pés de Nossa Senhora, na igreja de Nossa Senhora de Montserrat, depois ele se desfaz das suas roupas de nobre, entra numa caverna em Manresa e vira um eremita ali. E aí ele sai em tempo recorde da primeira para a 7ª morada, né? Então o que é a morada? A morada é a união da alma com Cristo, no dizer de Santa Teresa, que ela foi uma grande mística do século XVI, então o bispo dela pediu para ela colocar a experiência mística dela nos livros, e ela vai dizer que a união da alma com Deus é como se fosse um castelo com 7 moradas. Quanto maior a união, maior a morada. Na 6ª e 7ª morada, a alma está tão unida com Deus que milhares e milhares de milagres podem acontecer ao redor daquela alma, certo? Aquela alma ela se torna o dedo de Deus agindo na história. E Santo Inácio, na caverna de Manresa, então ele sai rapidamente da primeira para a 7ª morada e faz os chamados exercícios espirituais. E Santo Inácio é, de novo, um superlativo, talvez um dos santos com a maior força de vontade da história. Então, se ele viu que São Bento era um grande monge, ele queria ser mais monge que São Bento. Se ele via que existia um santo guerreiro, ele queria ser mais guerreiro que o santo. Um santo místico, ele queria ser mais místico que um santo. Então era esse Santo Inácio. Santo Inácio vai para a maior universidade do mundo, que é a Universidade de Paris, começa a aplicar exercícios espirituais nos principais intelectuais da Europa, ele começa a jogar todo mundo para a 7ª morada. Então começou a acontecer na Europa algo estrondoso. Parecia que Deus andava por Paris. Porque esses homens começavam a fazer milagres direto, e eram homens extremamente inteligentes, porque formados na Universidade de Paris, na Universidade de Alcalá, na Universidade de Colônia, para estupor do mundo. Então, em 1540, vai ser fundada a Companhia de Jesus oficialmente, com 10 das mentes mais brilhantes da Europa, com liderança de Santo Inácio de Loyola. Acontece, porque Deus vai juntando as peças, que em Portugal reinava talvez o príncipe mais católico da cristandade, o homem responsável pela colonização do Brasil,
Dom João III, um rei extremamente pio, extremamente zeloso e preocupado com a expansão da fé em todo o mundo. E, por acaso, era reitor do Colégio Santa Bárbara, onde Santo Inácio estudava, no Colégio de Paris, um diplomata português, chamado Diogo de Gouveia. E aí o diplomata português vai dizer para Dom João III, Dom João, está acontecendo algo impressionante aqui em Paris. Existem uns caras que você precisa conhecer. Esses caras são geniais, são homens extremamente virtuosos, piedosos. Você precisa trazer esses caras para Portugal. E Dom João III, com um faro impressionante, vai comprar a ideia do diplomata português que mantinha o Colégio Santa Bárbara na Universidade de Paris e vai começar a pressionar Santo Inácio de Loyola e o Papa para levar os jesuítas todos para Portugal. E vai ter uma grande quebra de braço aí, porque só eram 10 jesuítas para atender toda a Europa. Dom João III, então, pressiona o Santo Padre e pressiona Santo Inácio de Loyola, e com muita luta ele consegue 2 dos 10 jesuítas iniciais. O primeiro é São Francisco Xavier, e o segundo é o padre Simão Rodrigues, que era o único português dos 10. E aí começa uma segunda quebra de braço, porque os jesuítas eram grandes defensores da fé. E tanto São Francisco Xavier como o padre Simão Rodrigues, eles olhavam, Portugal está resolvido. Nós temos um rei católico, uma rainha católica, a nobreza é católica. Bom, o máximo que você vai ter de problema aqui em Portugal é um católico não observante. E, por outro lado, Portugal está conquistando o mundo. Ele precisa colonizar o Brasil, ele precisa colonizar as Índias. Então, esses 2 jesuítas começaram a pressionar para serem enviados para essas frentes de batalha. Só que Dom João III era um rei piíssimo. Então, ele começou a pressionar os jesuítas para ficarem em Portugal. E dessa quebra de braço, o que aconteceu? Venceu a cristandade. Porque ficou combinado que São Francisco Xavier seria enviado para as Índias, e São Francisco Xavier faria um trabalho tão impressionante, chegando até o Japão e as portas da China, que ele ia virar o apóstolo do Oriente. E o outro dos 10 padres iniciais, o padre Simão Rodrigues, foi alocado na Universidade de Coimbra. Então, Dom João III fundou o Colégio dos Jesuítas na Universidade de Coimbra e dotou os caras com muita grana. Que qual era o objetivo de Dom João III aí? Que a Universidade de Coimbra se tornasse um grande celeiro de jesuítas para que ele pudesse espalhar esses jesuítas por todo o mundo conhecido. Então, é esse o desenho na Universidade de Coimbra. E aí, o sucesso de São Francisco Xavier na Índia foi tão retumbante que esse líder dos 10, esse português estava entre os 10 jesuítas e era o reitor na Universidade de Coimbra, começa a pressionar Dom João III para enviar uma leva de jesuítas também para o Brasil. E aí Dom João III aceita. Então, tá bem, assim como está funcionando as missões jesuítas no Oriente, vamos enviar jesuítas também para o Brasil. E aí o padre Simão Rodrigues, bom, tô feito, né? Agora que eu vou para o Brasil me meter no meio dos índios, em busca de almas para conquistar. Então ele escreve uma carta belíssima para Dom João III, que vai captar bem o espírito jesuíta, dizendo por que ele precisava ser mandado para o Brasil, né? Um dos 10 jesuítas iniciais. Então ele vai dizer para Dom João III, bem sabe Vossa Alteza, como de Roma vinha destinado para a Índia com meu companheiro padre Francisco Xavier. O gosto de Vossa Alteza me fez ficar na Europa, cheio de 1000 saudades da Índia. A Vossa Alteza, como a príncipe tão justo, pertence-me fazer justiça agora, restituindo-me a conversão da gentilidade que então por bons respeitos Vossa Excelência me tirou. Bem sei que haverá muitos... Olha que coisa, que frases belíssimas, gente. Como é que isso não é ensinado na escola? Bem sei que haverá muitos que me estranhem querer deixar a corte de Vossa Alteza pelas choupanas do Brasil. Deixar o melhor príncipe da cristandade pelos piores gentios.
e o melhor senhor de todos pelos mais baixos servos. Com vossa real licença, quero eu ser o primeiro no Brasil, pois não mereci ser o segundo na Índia, depois de São Francisco Xavier. E peço como recompensa de serviços, se alguns tenho feito a vossa alteza. Que belíssimo, né? Eu imagino que Dom João III tenha ficado bastante comovido com essa abordagem do padre Simão Rodrigues, e vocês imaginam que Dom João III fez. Não, você vai ficar em Portugal. Então, nem assim o padre Simão Rodrigues conseguiu convencer Dom João III para ser enviado para o Brasil, mas então abriu-se em Portugal uma questão, bom, quem vai ser enviado como líder da missão ao Brasil? E havia um homem que só tinha uma batina rota, uma bengala, um crucifixo e um breviário, que começou a percorrer Portugal, Galiza e outras regiões da Espanha, exortando, convertendo, dormindo em hospitais, pregando sem cessar. E esse homem, que começou a despontar na Companhia de Jesus em Portugal, seria o homem escolhido para vir ao Brasil, o padre Manuel da Nóbrega. O padre Manuel da Nóbrega ele é convocado para Lisboa e ele então é colocado na armada daquele homem que seria o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Então essa é uma aula também que destrói muitos mitos, porque sempre fala que no Brasil só vieram as pessoas das piores espécies. Então, nessa armada, o que nós vamos ter? Tomé de Souza, que é um grande governador-geral, nós temos Dom João III, que é o mais católico dos príncipes da cristandade, que envia Tomé de Souza, que é um capitão veterano das Índias, um católico observante, e com eles a primeira leva de jesuítas. Então viriam 3 padres, que eram fenômenos: padre Manuel da Nóbrega, padre Leonardo Nunes e padre João de Aspicueta Navarro. Todos esses nomes também deveriam ser ensinados. Padre Antônio Pires e 2 irmãos que depois viriam a ser ordenados também. O irmão Vicente Rodrigues e o irmão Diogo Jacome. E essa armada inicial de Tomé de Souza vem ao Brasil em 1º de fevereiro de 1549. E essa armada, uma armada para chegar no Brasil, demorava 2 meses. E já na armada, os jesuítas começaram a trabalhar os portugueses que vinham para o Brasil. Eram 1000, né? Então, missa, confissões, etc, etc. E Tomé de Souza, como nós sabemos, era um grande cruzado que vinha para o Brasil. Era tão cruzado que ele excedia em algo de uma forma curiosa. Tomé de Souza ele era devoto de São João Batista e ele tinha, desde a época em que ele lutava contra os muçulmanos e os hindus nas Índias, um costume de não comer cabeça de nenhum animal, seja de peixe, de boi, de porco, etc., em homenagem a São João Batista e pela castidade. E aí aquilo começou a incomodar muito o padre Manuel da Nóbrega durante a viagem, porque ele estava achando que Tomé de Souza era tão católico que ele estava passando do ponto nisso, né? Então a superstição é um vício em relação à virtude da religião pelo excesso. Então às vezes a gente excede algumas coisas porque começa a atribuir uma importância demasiada a certas práticas, desvirtuando da virtude da religião. E aí o padre Manuel da Nóbrega começou a exortar Tomé de Souza, né? Porque o que mais vai ter em naus que estão vindo para o Brasil é peixe. Então, de repente, o governador-geral está nunca comendo a cabeça do peixe. E aí Tomé de Souza diz para Manuel da Nóbrega o seguinte: olha só, eu quero que você pare com isso, porque isso está passando do ponto, a sua petição, etc, etc. E aí o Tomé de Souza, como ele tinha que São João Batista tinha livrado de vários apuros nas Índias, aquilo já estava como uma segunda natureza dele, começou a fazer pouco caso. Então, em um determinado dia, na vinda da armada para o Brasil, o padre Manuel da Nóbrega chegou e disse o seguinte para Tomé de Souza: então façamos o seguinte, lancemos uma linha no mar e do que os marinheiros pescarem, você verá claramente a vontade de Deus. E siga a vontade de Deus se você não quer seguir a minha. Então Tomé de Souza tomou um susto. Por que ele quer que os portugueses pesquem um peixe?
mas seguiu a orientação do Tomé de Souza, mandou o português lá pescar o peixe. Quando ele pesca o peixe, vem o peixe. O peixe todo não, só a cabeça do peixe. E Tomé de Souza ficou tão impressionado com aquilo que ele mandou cozinhar a cabeça do peixe e comeu a cabeça do peixe como um peixe milagroso. Então é esse o primeiro governador geral que chega no Brasil com os jesuítas. E eles chegam em 1549, então, na Bahia com essa armada, primeiro em Vila Velha, e logo depois eles fundam a cidade de Salvador, né, que vai se tornar a primeira capital do Brasil. Então, os jesuítas já estão metidos, junto com o primeiro governador geral, na fundação de Salvador. E foi fundamental, nesse processo de fundação, um homem que tinha sido um náufrago há muito tempo atrás, chamado Diogo Álvares, um português, Caramuru. Então, ele veio numa nau que naufragou, não se sabe quando, mas nas primeiras décadas do descobrimento. E nesse naufrágio, os índios da região da Bahia capturaram todos os portugueses e perceberam entre os portugueses que o Diogo Álvares Caramuru estava recolhendo, malandro como ele era, recolhendo os despojos das naus e dando para os indígenas. E aí o que os indígenas resolveram fazer com os presos? Os mais velhos eles logo mataram e comeram. Os mais novos eles começaram a engordar para comer. E o Diogo Álvares ficou ali tentando não ser comido. Numa dessas ele está consertando uma das armas que tinha molhado com pólvora e etc. E ele consegue atirar. Naquele atira, faz uma explosão, a tribo indígena que toma um susto e ele começa a indicar, tá vendo isso aqui? Eu domino essa arte. E eu posso colocar essa arte a serviço de vocês. Então os indígenas, muito caridosamente, resolvem separar Diogo Álvares Caramuru, que vai ser o único não comido dos náufragos, e ele começa a servir os indígenas da região de Salvador. E nas batalhas ele vai ganhando tanta proeminência que daqui a pouco ele é o líder da tribo. E aí os outros indígenas das aldeias ao redor começam a querer dar as suas esposas em casamento ao Caramuru, e o Caramuru começa então a ter várias esposas, de tal forma que ele é o Gengis Khan do Nordeste, tá, gente? Então, vários nordestinos com certeza têm parte do DNA de Caramuru, porque várias das suas filhas depois vão casar com nobres portugueses que vão chegando no Brasil. E aí, quando chegam então os jesuítas com Tomé de Souza, porque ele era um homem de coração bom, então eles rapidamente se submetem aos jesuítas, endireita a sua vida, ele vai se apartar das outras mulheres e vai casar com uma mulher chamada, a sua índia preferida, que era Catarina Paraguaçu. E vai, então, ajudar, em certo sentido, a manter uma certa estabilidade da cidade que estava sendo fundada. E pouco tempo depois vai ter uma segunda nau que vai naufragar perto de Salvador, agora com espanhóis. E aí o Diogo Álvares, já líder dessas tribos todas, ele sabia que o que ia acontecer se os indígenas chegassem antes dele? Ia ter um grande banquete espanhol, né? Então ele corre até o litoral, tendo esse coração bom, e resgata os espanhóis antes que eles fossem presos, né, pelos indígenas. E aí quando ele chega para falar com a Catarina Paraguaçu, ela pergunta para o Diogo Álvares, e cadê a mulher que estava na nau? Aí o Diogo Álvares, mulher? Não tinha nenhuma mulher. Aí ela, não, tinha uma mulher sim. Como que tinha uma mulher? Eu tive uma visão, uma mulher apareceu para mim. Tinha uma mulher naquela nau. Aí o Diogo Álvares, não, Catarina, não tinha. Tinha sim, vai lá e acha. Então ele voltou, começou a localizar os espanhóis, etc., e não achou mulher nenhuma. Aí ele voltou para a mulher. Olha, procurei, não tinha mulher nenhuma. Vocês sabem como são as mulheres, né? Elas são insistentes. Não, tinha mulher sim, teve visão, vai lá e procura. Ali, não tinha, Catarina, tinha sim, vai lá e procura. Ele voltou, nada de achar a mulher. Diogo Caramuru volta para Catarina. Catarina, ó, sinto muito, não tinha. Aí ela, tinha uma mulher sim, porque essa mulher apareceu recorrentemente em visões para mim. Ele volta lá. Aí naquele volta, ele não é possível, não tinha.
Aí vem um índio com uma imagem de Nossa Senhora. E aí eles apresentam a imagem de Nossa Senhora para Catarina Paraguaçu, aí ela vai apontar, é essa mulher dos meus sonhos. Então todo mundo fica impressionado com aquele fundo, uma igreja que até hoje existe, em homenagem a Nossa Senhora da Graça, na Bahia. Então, há esse início. Então vejam quantos desafios os jesuítas vão ter nesses 4 primeiros anos de colonização em Salvador. Os 2 principais deles era a ideia de que os indígenas, as tribos indígenas ao redor, eram quase todas antropófagas, e o outro problema era esse problema de nenhuma ideia do que seria um matrimônio. E aí os jesuítas não poderiam aceitar isso. Num certo dia, numa das tribos, o padre Manuel da Nóbrega tentou libertar um dos índios que ia ser canibalizado, e aquilo gerou uma revolução. A cidade de Salvador quase foi atacada por causa daquilo, e aí eles fizeram um acerto com as tribos indígenas antropófagas. Então, olha que coisa impressionante, né? Então, bom, já que não vai dar para salvar, porque vocês querem comer, deixe pelo menos que nós possamos batizar esses indígenas antes de serem mortos. E aí as tribos ao redor aceitaram isso. Então, quando um indígena era preso por essas tribos, ia um jesuíta lá, batizava o indígena era executado e comido. E aí veio o inimigo do gênero humano com mais uma traça, né? Começou a espalhar entre as tribos indígenas que quando um jesuíta batizava o indígena, a carne perdia gosto. Aí os jesuítas, e agora o que eu faço? Aí o padre João de Aspicueta Navarro teve a ideia de pegar um lenço, porque eles faziam uma festa, era um banquete, entende? Então assim como você faz um churrasco hoje em dia, a coisa era assim. Então o jesuíta entrava, pegava um pano e batizava em segredo com pano molhado, né, respingando os indígenas. Mas até aquilo afligia muitos padres. Então o padre João Aspicueta Navarro, veja, gente, esses padres jesuítas eram todos nobres e intelectuais, lembram? Então eles eram gênios, eram grandes heróis e estavam todos na 7ª morada, não é isso? Então o padre ficou aflito que as tribos convertidas ainda estivessem comendo carnes indígenas. Então qual foi a ideia que ele teve? Ele pegou um flagelo gigantesco, começou a entrar 1, 2, 3 tribos se flagelando, mas se flagelando numa brutalidade que a gente não consegue imaginar. A sua batina começou, ele estava na tribo com a batina vermelha de tanto sangue, e o sangue escorrendo pela tribo, e os indígenas começavam a ficar chocados, né? Porque já tinham admiração pelos padres que estavam sempre ali catequizando, curando, e ao lado das tribos indígenas. Eles ficavam, não, padre, o que você está fazendo, padre? O que você está fazendo? E aí o padre respondia que aquilo que ele estava fazendo era para aplacar a ira divina que deveria se abater sobre eles, pois sendo filhos de padres, continuavam comendo carne humana. Então, à custa de muito sangue, o padre João de Aspicueta Navarro conseguiu parar com o consumo de carne humana em meia dúzia de tribos indígenas. Então, em 1550 já se tem uma segunda leva de jesuítas com o padre Alfonso Braz, Salvador Rodrigues, Manuel de Paiva e Francisco Pires. Então, aqui agora a gente tem o Brasil contextualizado, a Companhia de Jesus contextualizada, e nós vamos entrar então com os maiores santos de todos os tempos, que é São José de Anchieta. Ele nasce em 1534 nas Ilhas Canárias, que hoje é um território, foi descoberto por portugueses e hoje é um território espanhol que fica no norte da África. Então podemos atribuir a José de Anchieta muitas nacionalidades: portuguesa, espanhola, africana e brasileira. E já novo, ele tinha fama de ser um menino com bastante piedade, fez consagração da sua virgindade a Nossa Senhora e foi enviado a Portugal com 14 anos para estudar. Ele entra no colégio dos jesuítas na Universidade de Coimbra. E vocês lembram, quem é que está na Universidade de Coimbra nessa época? O padre Simão Rodrigues, um dos 10 jesuítas iniciais. Então você está colocando, sei lá, no bom português, o Pelé para ser treinado pelo Guardiola.
Então isso não tem como não dar numa coisa grandiosa. José de Anchieta, na Universidade de Coimbra, ele começa a participar de 8 missas por dia, está o dia inteiro rezando e estudando. Ele entra na Companhia de Jesus com apenas 17 anos em 1551. E ele tem uma grave enfermidade na coluna. Alguns intelectuais dizem que foi de tanto rezar e outros porque foi em algum acidente que ele sofreu. E ele vivia aflito de não ser ordenado pela Companhia de Jesus por causa disso. O que era normal, porque a Companhia de Jesus era uma ordem, era o BOP da igreja. Então, tem 2 livros que eu sempre recomendo para que uma pessoa que está começando na fé comece a ler, que é A Preparação para a Morte de Santo Afonso e A História da Companhia de Jesus de Nauwenhack. E vocês vão ver a todo momento que realmente era um BOP. Porque, por exemplo, vocês vão ver, vai ter um episódio, por exemplo, que Santo Inácio vai dizer para que que procurassem, o superior da nação, procurasse para tal noviço uma outra ordem religiosa, porque aquele noviço era excelente. Excelente para as outras ordens, não para a Companhia de Jesus. Então qualquer coisa poderia ser motivo para dispensa. E aí o padre Simão Rodrigues chega certo dia para José de Anchieta, vendo ele aflito, né? José, perdei cuidado com toda essa aflição, porque Deus não lhes quer com mais saúde. Isso deu uma certa tranquilidade para ele. E a fama de bom ambiente no Brasil, lembrem-se de que o Brasil era visto como uma terra perfeita, né, pelos portugueses. Era tão boa que certos médicos sugeriram que José de Anchieta fosse enviado para a próxima leva para o Brasil. E acontece, então, que tudo parecia caminhar para uma terceira leva de jesuítas no Brasil. Dom João III estava a fim disso, José de Anchieta se colocado à disposição para isso, e também Inácio de Loyola em Roma. Inácio de Loyola ouviu do padre Simão Rodrigues todas as maravilhas que os jesuítas faziam no Brasil e todo o sonho do padre Simão Rodrigues de espalhar a influência jesuíta por toda a nação. E Inácio de Loyola, ao contemplar os planos da Companhia de Jesus no Brasil, o fazia se derramando de lágrimas de joelhos. Então também teve, por parte de Santo Inácio de Loyola, uma autorização para enviar a Terceira Armada ao Brasil. E então mais uma leva de jesuítas vem para o Brasil, agora em 1553, com o segundo governador-geral, Dom Duarte da Costa. E quem vai ser a estrela dessa leva de jesuítas, que dessa vez vão ser 7, não é o Anchieta, que nem era padre ainda, mas o padre Luiz de Gran, que foi reitor da Universidade de Coimbra. Então vejam que a todo momento Portugal está destinando uma quantidade significativa dos seus melhores intelectuais para o Brasil. Isso é bem diferente da narrativa oficial, né? Esquerdista. Então vem essa terceira leva para o Brasil, só que a quantidade de jesuítas que tem no Brasil ainda é pequeniníssima, né? A gente está falando aí de 20 jesuítas, considerando todas as levas. Então, quando se chega em Salvador, essa armada com Dom Duarte da Costa, nós só vamos ter na capital do Brasil um jesuíta, padre Salvador Rodrigues, e 2 irmãos. Só que o que acontece? Quando o padre Manuel da Nóbrega, que era o provincial geral, que se tornou provincial geral do Brasil, que ele era o vice-provincial de Portugal, nesse ano, Santo Inácio de Loyola vai desmembrar as províncias e o padre Manuel da Nóbrega vai virar o provincial geral junto com o padre Luiz de Gran, que estava chegando, que era esse grande intelectual da Universidade de Coimbra. Só que quando... e é interessante, porque todo jesuíta ele vai ter uma história interessante, né? Porque são heróis. Quando chega essa segunda armada com Dom Duarte da Costa e etc., só tem esse padre Salvador Rodrigues jesuíta e ele está quase morrendo. Só que tem um problema. Quando o padre Manuel da Nóbrega foi para a capitania de São Vicente era a cidade no litoral de São Paulo, próximo de Santos. Ele chegou para o padre Salvador Rodrigues brincando assim: olha, padre, estou indo para o sudeste do Brasil, o senhor vai ficar aí sozinho, então não morra enquanto eu não volte. Então ele foi para o sudeste, e aí o padre começou a ficar mal, ele começou a quase morrer, e aí ele entrou numa noia do tipo: eu estou morrendo,
E o padre Manuel da Nóbrega falou que eu não podia morrer enquanto eu não voltasse. Então, como os jesuítas eram extremamente obedientes, ele se recusou a morrer enquanto o padre Manuel da Nóbrega não voltasse. E aí, quando chega o padre Luiz de Gran, ele vê aquela situação, desobriga o padre Salvador Rodrigues de ter que viver enquanto o padre Manuel da Nóbrega voltasse, dá os últimos sacramentos e o padre morre. Então chega essa terceira leva de jesuítas com o irmão José de Anchieta entre eles. E nos primeiros meses em Salvador ele já começa a tentar entender como é que eram as tribos indígenas, aprender a linguagem. Só que rapidamente chega um dos padres de 1549, o padre Leonardo Nunes, em Salvador, com a missão de trazer jesuítas para o Sudeste brasileiro. E nessa leva vai também o padre Sete Rodrigues, o irmão Anchieta e outros religiosos, que chegam em São Vicente Litoral de São Paulo em 24 de nove de 1553. E aí nós começamos a nos aproximar da criação da maior cidade do país, São Paulo. Porque agora a gente tinha uma província no Brasil, com o padre Manuel da Nóbrega Provincial, que está no litoral de São Paulo, e ele percebe que era preciso formar novos jesuítas no Brasil e contar menos com os jesuítas da Universidade de Coimbra. Então ele resolve fundar um colégio dos jesuítas no Planalto da região de São Paulo. Então, para essa missão, nós vamos ter então a maior missão dos jesuítas até então. 13 membros da Companhia de Jesus são enviados do interior, do litoral de São Paulo, até o Planalto para fundar a cidade de São Paulo de Piratininga, atual cidade de São Paulo. Então, por isso que quem vem de São Paulo, ou mora em São Paulo, deve saber que o marco fundacional da cidade de São Paulo é o Colégio dos Jesuítas. E para isso eles contam com o apoio de 2 líderes indígenas da região. Um deles é um pouco conhecido, que é o Tibiriçá, e o outro deles é o Caiobi, sob liderança do padre Manuel de Paiva, que vai sonhar com o símbolo dos jesuítas, aquele JHS, Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens, numa grande igreja e num grande colégio. Igreja para a cura das almas, colégio para o ensino das mentes. E Anchieta, então, vai literalmente pôr a mão na massa, junto com poucos portugueses e muitos indígenas, para fundar a cidade de São Paulo. E numa dessas noites, José de Anchieta tem uma visão de que aquela cidade que estava sendo levantada seria um lugar onde se ergueriam prédios gigantescos, inimagináveis, com grandes andames, etc, etc. José de Anchieta teve na fundação de São Paulo uma visão de São Paulo nos séculos 20 e 21. Só que esse trabalho de fundação de São Paulo não foi sem poucos desafios. José de Anchieta ali vai começar a se destacar entre os jesuítas iniciais, porque ele vai começar, então, a aprender a língua dos indígenas, a catequizar os indígenas e fazer todo um trabalho de conversão dos indígenas na cidade de São Paulo. E aí nós vemos a grandeza intelectual. Veja, gente, o que eu disse? Que os jesuítas eles eram homens de vida espiritual profunda, vida intelectual profunda e grandes defensores da fé. Essas 3 coisas estão marcadas no lema do Santo Dom Bosco, que é rezar, estudar e defender a fé. Porque a gente sonha em ter, no mínimo grau, aquilo que os jesuítas tinham em grau máximo. E como Anchieta tinha essas coisas em grau máximo, a primeira coisa que ele fez foi aprender o tupi. E aí ele fez uma gramática em tupi. Então eu nem sei gramática em português. O Anchieta, ele aprende tupi, faz uma gramática em tupi, começa a fazer catecismo em tupi, diálogos em tupi, dominava português, castelhano, latim e tupi-guarani. E, como nós vimos, eram homens ascéticos, que foram colocados por Santo Inácio
e pelos 10 jesuítas iniciais na Sétima Morada. Então José de Anchieta começou a ser visto andando pelos matos ao redor de São Paulo só com um breviário, um altar e um crucifixo, descalço. Então ele começou a subir morro, descer morro, atravessar rio. Ele via um índio isolado, ele começava a correr atrás do índio, ei, vem cá, falando em tupi para ver se convertia. E aí ele voltava para a cidade de São Paulo, só que não tinha nada. Então ele precisava dormir, ele dormia no chão. Ele precisava ler, ele pegava os livros num lugar que tinha, rezava e ia para a capela. José de Anchieta, em grande parte da sua vida, ele não tinha um quarto. Então os maiores ascetas da história da igreja, eles tinham uma cela que você via na cela, às vezes só um travesseiro de pedra, né? Ou nem isso. Só que José de Anchieta nem isso tinha. Ele dormia na natureza, onde dava. Numa ascese completa, completamente absorto nos mistérios de Deus. E isso resplandece de forma linda, que essa carta também é outra das coisas que deveria ser ensinado em todos os lugares, porque foi preservada uma carta de São José de Anchieta para Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, relatando as condições da fundação da cidade de São Paulo. Vejam que documento histórico precioso, né? E é mais fácil ter coisa do Zumbi, da Marielle Franco nos livros escolares atuais. E aí, olham que coisa bela que José de Anchieta escreve para Santo Inácio de Loyola. Porque vejam, como os jesuítas eram os maiores intelectuais da Europa, eles dominavam todas as universidades, eles estavam em todas as principais cortes do país. Então, eles acabavam convivendo em grandes palácios. E é o que José de Anchieta vai dizer. Habitamos em número de 20 em uma pobre cabana, ele está descrevendo São Paulo, hein, gente? Coberta de palha, com paredes de barro e pau a pique, tendo 10 passos de comprimento e 10 de largura. O mesmo compartimento serve de escola, mas serve também de dormitório, enfermaria, despensa, refeitório, cozinha e etc. Então imagina, um grande cabanão, pau a pique, que servia para tudo. E agora ele vai comparar com a situação dos jesuítas na Europa. Mas apesar de tudo isto, a paz e a alegria de nossos corações é tal que nenhuma inveja temos das grandes e cômodas casas onde assistem nossos queridos irmãos da Europa. E arremata, pois nosso Senhor Jesus Cristo se colocou em mais estreito lugar e dignou-se nascer em pobre manjedoura entre 2 brutos animais e a morrer em altíssima cruz por nós. Então José de Anchieta diz, olha, nós estamos aqui destruídos em São Paulo, né? Imagine a cidade de São Paulo, era mato puro, onça, cobra, pobreza extrema, e José de Anchieta estava dizendo para Santo Inácio de Loyola que ele estava feliz, porque assim ele se assemelhava de modo mais perfeito a nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu em uma pobre manjedoura e morreu em altíssima cruz por nós. Que grandeza! E é óbvio que um homem tão asceta assim, Deus agiria, porque é um homem de 7ª morada. Então o milagre se tornou fato comum na vida de Anchieta. Tanto que a biografia que a gente publicou agora, metade trata da sua vida e metade dos milagres que as diversas pessoas viram em diversas ocasiões. Eu queria compartilhar algumas dessas com vocês. Na primeira delas, vejam que todos têm nome das pessoas envolvidas, etc., né? Tinham fugido 2 criminosos da cidade de São Paulo. Um deles era conhecido como Domingos Grohl. E o padre Anchieta conseguiu um indulto da cidade de São Paulo e resolveu ir atrás desses 2 criminosos. Entraram no Manaus Padre Anchieta, Padre Vicente Rodrigues, um leigo chamado Manuel Veloso e alguns índios. O mais famoso deles chamava Araguaçu. Eles entraram numa nau atrás desses 2 criminosos. Essa nau começou a ir no rio, que estava caudaloso. De repente, teve uma pequena cachoeira, que a nau é uma canoa, tá, gente? A canoa desce
da cachoeira, bate no rio caudaloso, quebra e vira. O padre José de Anchieta e o padre Vicente Rodrigues estavam rezando o breviário na hora que a canoa vira. Todos foram para o fundo do rio, os índios e os padres, os leigos conseguiram, com muito sufoco, ir para a margem do rio, e José de Anchieta não. Nisso, o padre Vicente Rodrigues ficou desesperado e pediu para o índio Araguaçu mergulhar no rio para tentar achar José de Anchieta. Araguaçu mergulha no rio, não encontra o corpo de José de Anchieta. Volta para a margem, toma fôlego, mergulha uma segunda vez no rio, não encontra José de Anchieta. José de Anchieta parecia afogado. Volta para a margem, mergulha uma terceira vez. Na terceira vez ele encontra o corpo de José de Anchieta no fundo do rio. E como José de Anchieta estava no fundo do rio, ajoelhado, rezando o breviário. O índio Araguaçu toma um susto, como era um índio robusto, tira José de Anchieta do fundo do rio. José de Anchieta está completamente encharcado e o breviário está seco. Os presentes ficam assustados e perguntam para José de Anchieta: mas José, como é que você ficou meia hora no fundo do rio sem respirar? O que você estava fazendo lá? Aí ele: simples, meus irmãos, eu estava preocupado em pensar no nome de Jesus, no nome de Maria e não beber água. Então esse era José de Anchieta. Em outro momento nós vemos o padre Francisco Pinto desenganado numa maca em São Paulo. Já tinha recebido a extrema unção, estava quase morto, e de repente chega José de Anchieta na maca onde estava o padre Francisco Pinto, e diz: eu levarei boas notícias à vossa mãe e aos vossos irmãos, porque tendes ainda muitos serviços a fazer para Deus. Não há vez de entrar no céu de morte tranquila. Então ele fala para o padre que está morrendo que o padre tem que se recuperar porque ele não vai morrer de morte tranquila. Eu acho que eu ia continuar na maca. Mas o padre toma um susto e aí ele diz: eu quero que você levante e vá no coro dar graças a Deus, porque você vai se recuperar. Chega para o enfermeiro, bote a batina no padre. Daí que o enfermeiro bota a batina no padre jesuíta Francisco Pinto, ele se recupera na hora, toma um susto, vai na igreja rezar, e depois os livros de história vão ver ele sendo executado exato 30 anos depois por índios no Maranhão. Um terceiro milagre de José de Anchieta. Estou citando só alguns dos que eu mais gosto, tá, gente? Então depois vocês leiam uma biografia de José de Anchieta e tirem os preferidos de vocês. José de Anchieta ia muito entre São Vicente e São Paulo. Em certo momento, numa caminhada, eles entram numa casa de um homem, José de Anchieta e mais um. E aí José de Anchieta pergunta para esse homem: bom, como é que você está, né? Porque onde o jesuíta chegava, ele tentava converter o português perdido por aí, ou o índio perdido por aí. E aí o homem diz: não, eu tenho uma vida muito boa, eu tenho todos os bens materiais que eu preciso, minha vida está folgada. E aí o companheiro de José de Anchieta diz: esse cara parece ter razão. E aí José de Anchieta está ouvindo e olha para um lado da casa, olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro e não vê nenhuma cruz. E aí José de Anchieta chega pro dono da casa e fala: eu não fico numa casa em que eu não consigo identificar nenhuma cruz. E vai saindo. E aí o companheiro de José de Anchieta vai atrás: mas José, ainda falta muito para chegar na cidade de São Paulo, tá de noite, a gente está cansado. Não, eu não fico numa casa que não tem uma cruz. Mas José, como é que a gente vai fazer? A gente vai dormir aonde? Eu não fico numa casa onde não tem uma cruz. E de repente, quando eles viram, a casa começa a pegar fogo e é consumida em chamas. Mas podemos falar mais. Então, em 1582, José de Anchieta está no Rio de Janeiro. Chega uma grande frota na cidade do Rio de Janeiro e as pessoas ficam com susto, porque nessas horas as frotas chegavam e faziam ataques surpresas. E a José de Anchieta vai dizer: não, fiquem tranquilos que essa frota é amiga, e dentro dessa frota vai vir um carpinteiro que vai prestar grandes serviços à Companhia de Jesus. E realmente era uma frota amiga do general Valdez, um espanhol, e dentro dessa frota
vai ter um homem que vai se tornar um sacerdote jesuíta chamado Francisco Escalante. Esse padre vai conviver com o padre José de Anchieta muitas vezes e vai relatar sobre juramento que num dos dias viu José de Anchieta rezando e de José de Anchieta saíram asas de serafim, em que ele estava abrasado de amor por Deus. E para completar, um outro desses milagres que eu acho impressionante, José de Anchieta estava vindo de São Vicente para Santos e um índio tinha acabado de morrer. O nome do índio era Diogo e ele servia ao nobre chamado Domingo Dias. Os residentes da cidade de Santos tinham acabado de amarrá-lo em faixas, colocaram numa mortalha, né? E ele estava ali, então todo mundo velando o corpo, já prestes a enterrar, e de repente o índio começa a se mexer. Na que o índio começa a se mexer, todo mundo toma um susto. Cara, como assim? O índio está morto. Ele começa a se mexer, então uma senhora chamada Grácia Rodrigues corre, começa a tirar as ataduras, e aí chega o índio e fala: chamem-me José de Anchieta. As pessoas tomam susto, mas José de Anchieta não está em Santos. Aí o índio, Diogo conta a história. Não, porque eu morri, fui para o meu juízo particular, eu fui ensinado pelos padres, comecei a ter uma vida católica piedosa e seguir tudo que a igreja manda. Só que eu não fui batizado. Então nosso Jesus Cristo mandou eu ir ter com Anchieta. Então minha alma saiu daqui, apareceu para Anchieta, e Anchieta, conversando comigo, eu contei essa história, e ele pediu para que eu voltasse para o corpo. Então o índio volta para o corpo, meia hora depois chega José de Anchieta batiza o índio Diogo, e aí o índio Diogo pede para morrer de novo. José de Anchieta concede, o índio morre e vai para o céu. Então veja a quantidade de milagres que começam a acontecer ao redor de São José de Anchieta. E por que nós devemos acreditar nisso? É simples. Por que nós acreditamos na revelação? Porque pela autoridade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. E por que nós acreditamos nestes testemunhos? Porque são testemunhos dos maiores nobres das cidades, de pessoas com reputação libadíssima, e que sabiam que eles não podiam mentir, porque se eles mentissem, eles iam estar pecando contra o 8º mandamento, não prestar falso juramento, e iriam ao inferno para isso. Não era um fanfarrão pastor protestante que precisa falsificar um milagre para conseguir mais fiéis e mais dinheiro. Não eram homens de altíssima reputação que prestaram juramento em diversos momentos sobre esses fatos ao redor da vida de São José de Anchieta, que nós sabemos que se tornam comuns em pessoas que estão na 6ª ou 7ª morada, certo? Então, e é tão impressionante, porque, vejam, José de Anchieta ele tem muito mais milagres do que nosso Senhor Jesus Cristo teve de milagres reportados no Novo Testamento. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse, em João capítulo 14, que seria assim, né? Ele vai dizer: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Porque eu vou para junto do Pai e tudo o que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Então, qual é a diferença aí? É que tanto os milagres de São José de Anchieta quanto os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo são feitos em virtude de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam os desafios da cidade de São Paulo, que não vão parar. Primeiro, porque vão ter vários embates de tribos indígenas ao redor. Certo? Então, por exemplo, as tribos tupis e carijós começaram a brigar ao redor de São Paulo e aquilo dificultava a evangelização. Então, 2 irmãos jesuítas foram enviados para tentar uma pacificação dessas 2 tribos, que foram os irmãos João de Souza e Pedro Corrêa, em 1554. E aí eles conseguem acertar a paz com a tribo tupi, mas quando eles vão à tribo carijós, num segundo momento eles são rejeitados e executados.
Então eram poucos jesuítas, e agora a gente está desfalcado de 2, porque eles foram executados pelas tribos carejóis. E além dos embates entre as tribos ao redor, a gente tinha o problema de embate dos indígenas de São Paulo de Piratininga com os outros. Então, num desses ataques, Tibiriçá, que era como se fosse o prefeito de São Paulo, consegue capturar o índio Guaianá e traz esse índio para dentro da tribo. E aí, como os ódios eram grandes, né, e além da carne humana ser apetitosa para os indígenas, comer um indígena da tribo inimiga era uma sinalização de poder. Então Tibiriçá, já católico, ele pega um indígena, junta a tribo lá em São Paulo e, agora vai ter um banquete de primeira. Começa os preparativos, etc. O padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta tomam um susto e vão até lá e diz: Tibiriçá, mas você é católico, etc. Não, eu vou comer esses malditos guaianás, etc. Não pode. Ele tenta de forma, não adianta, amarra aí que nós vamos, é hoje que a gente vai comer esse cara. E aí José de Anchieta e padre Manuel da Nóbrega não aceitam, pegam o indígena na força, tiram, Tibiriçá fica revoltado. E o perigo que é, né? Tibiriçá, que era o militar da região, começa a bater o pé, assoviar, gritar que nem indígena, bater no peito, bater com o arco no chão. Revolta, puxa uma clave, que era outra arma dos indígenas, né? Era uma clave como se fosse de ferro. Então eles batiam na cabeça do indígena inimigo e quebravam a cabeça, né? Normalmente era assim que eles matavam para comer depois. E aí ele saca, naquele saco, o padre Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta se agarram nele, tiram o clave, ele fica revoltado e eles começam a chamá-lo à razão. Aí o Tibiriçá sai com os outros indígenas, revoltados, né? E aí depois que eles amansaram um pouco, eles voltam e pedem perdão aos padres e se jogam ao redor dos padres. Então vejam que beleza, porque a civilização que estava sendo construída é bem ao contrário do que a todo momento os historiadores mostram, né? Porque a influência que os jesuítas exerciam sobre os indígenas era só moral, né? Os indígenas eram quem mandavam na cidade de São Paulo. Você tinha uma quantidade pequenininha de portugueses que eram mais mandados pelos indígenas do que qualquer outra coisa. E aí, nesse período, nós vamos ter, então, a chegada de um outro grande estadista, que vai ser o nosso terceiro governador-geral, e talvez o mais conhecido deles, Mendes Sá. Mendes Sá, enviado em dezembro de 1557 por Dom João III, e ele chega no Rio, na então capital do Brasil, que é Salvador. E qual é a primeira coisa que Mendes Sá vai fazer? Um grande cruzado. Os exercícios espirituais dos jesuítas, né? É bem parecido com o presidente atual, né? Que faz exercício espiritual pro outro lado. Se é que me entendem. Então, Mendes Sá já faz exercícios espirituais com os jesuítas e vai ter como principal ordem de Dom João III pacificar as tribos indígenas no Nordeste. E o primeiro ato que ele tem em Salvador é proibir o consumo de carne humana pelos indígenas. Aquilo gera um burburinho. Como assim, né? Porque vejam que foram anos em conflitos, os jesuítas com maior dificuldade. Alguns nobres vão dizer, mas como assim? Isso pode gerar uma comoção nas tribos indígenas, elas podem se levantar contra nós. E tanto Mendes Sá quanto o padre Manuel da Nóbrega vão ser do parecer de que era indigno do nome português que cristãos batizados indígenas continuassem a comer carne humana. Então esse foi o primeiro ato de Mendes Sá. O segundo ato de Mendes Sá, proibir guerra entre tribos indígenas inimigas, só com o aval dele. Por quê? Como a gente tem visto lá em São Vicente, as guerras entre tribos indígenas dificultavam o apostolado. E a terceira lei fosse que essas tribos nômades entrassem em aldeias próprias para serem catequizados pelos indígenas. Então veja que o Mendes Sá fez 3 atos que são extremamente benéficos para os indígenas. E a historiografia oficial mostra sempre o contrário. Por quê? Proibiu o consumo de carnes humanas, que era o grande motor de guerras entre as tribos.
Porque se uma tribo gosta de carne humana, tanto quanto a gente gosta de carne de boi, o que vai acontecer? Guerras e guerras para conseguir essa carne humana. Vetou Mendes Sá. Depois, as tribos indígenas se matando, como eles sempre fizeram, proibiu. Então, isso preservou também as tribos indígenas. E a terceira coisa que o malvadão do Mendes Sá fez foi ensinar a civilização para os índios, que até hoje buscam, gente. Por isso que a esquerda tenta colocar as tribos indígenas na coleira, mas o indígena ele quer Hilux e iPhone, né? Então é impressionante, porque é óbvio, se você tem contato com uma civilização superior, você vai querer as benesses dessa civilização superior. Você vai querer fazer uma casa bonita, você vai querer aprender a fazer música, você vai querer aprender a ler e escrever. E os malvadões dos portugueses fizeram isso com os indígenas. Então, esse é o retrato de Salvador. Salvador, então, ele vai sendo cada vez mais pacificado. O Nordeste do Rio de Janeiro está meio que resolvido por meio de Mendes Sá, mas o Sudeste está o caos. Porque os franceses resolvem invadir o atual Rio de Janeiro através do capitão francês chamado Nicolau Villegagnon, que vai fundar uma povoação ali em 1556 e vai começar a incentivar os tamoios contra as povoações portuguesas no Sudeste, que é basicamente São Vicente, Santos e São Paulo. E aí, Mendes Sá vai perceber essa movimentação e ele vai resolver, então, montar uma armada para atacar essa coalizão franco-tamoia. Os franceses eram basicamente hereges calvinistas, o que fazia levantar o brio dos portugueses mais uma vez. Há uma armada que é enviada para São Vicente, para o Rio de Janeiro. Mendes Sá percebe que ia ser difícil conquistar Rio de Janeiro com o que ele tinha. Ele pede, então, reforços de São Vicente e ataca o Forte Coligny, no Rio de Janeiro, em 1560. O Forte Coligny era um grande forte que está hoje ao lado do aeroporto Santos Dumont. E há 800 indígenas tamoios se fortificam ali com franceses, hereges franceses calvinistas, e Mendes Sá, com a sua armada, ataca o forte. Nós vamos ter 2 dias de combates intensos. Os portugueses começam a disparar tudo o que tem. No segundo dia começa a faltar pólvora. Os portugueses que não tinham mais pólvora começam a tentar levar o Forte Coligny no braço. Eles começam a soltar. Então, aos arredores do forte pegam 2 posições chaves ali da área do aeroporto de Santos Dumont, e numa das madrugadas, na segunda madrugada, um temor invade os franceses, que começam a pular fora do forte junto com os tamoios. E na manhã seguinte, então, Mendes Sá toma a fortificação para a alegria de todos os portugueses, e ali é rezada, então, a primeira missa no Rio de Janeiro. E aí é assentado o que seria feito com aquele forte, né? E como eram poucas as posições para os portugueses, eles resolvem destruir aquela fortaleza. E aí vejam que aqui nós temos mais um episódio glorioso do primeiro século do Brasil, que São José de Anchieta resolve, então, depois dessa conquista, escrever um épico em latim em homenagem aos feitos de Mendes Sá. Então nós vamos ter em 1563 um poema épico em latim chamado Digestis Mendes Sá, Os Feitos de Mendes Sá, que é belíssimo e que vai narrar a chegada de Mendes Sá em Salvador, como que ele pacificou o Nordeste do Brasil, como ele era um estadista cruzado e piedosíssimo, e como ele organizou as forças portuguesas e indígenas católicas contra os hereges franceses calvinistas, tendo uma vitória retumbante na tomada do Forte Coligny em 1560. Então, para vocês terem a ideia da beleza, alguns versos desse poema traduzido já em português. Quem pudera sequer imaginar de que modo haveriam os ferozes franceses já abandonaram um forte tão firme, pela natureza e tão seguro pela arte da guerra. Mas, eis que Deus chama um ministro do exército alado, manda-lhe que corte os espaços com as céleres asas e que afugente os inimigos do posto altaneiro.
do lado em que o sol se lança, a corrida brilhante do dia, por rochedos abruptos todos eles, agarrados em cordas muito longas e armadas de nós numerosos, vão acolhendo-se a barcas e, através de ásperas rochas e de agitadas ondas, buscam o litoral dos selvagens. Então está narrando a fuga dos franceses do Forte Coligny. Tamanho era o terror que o Senhor Deus Onipotente lhes metera nas mentes e corações depravados. Então isso é o poema de São José de Anchieta sobre os feitos de Mendes Sá. Bom, mas a região sudeste estava longe de se estabilizar e a gente volta para São Paulo, porque algumas tribos tupis que eram nossas amigas resolvem se tornar inimigas e todos juntos, numa grande confederação, se lançar contra São Paulo para, num ataque surpresa, arrasar com tudo. Então estamos em 3 de julho de 1562. O que deveria acontecer com São Paulo? Ser completamente destruída, e São Paulo ia virar, então, refém dos franceses calvinistas. Mas Deus sempre age em prol dos seus, despertando consciências, despertando temores nos inimigos e consciências nos seus. Então, nessa confederação tupi gigantesca, um índio que tinha sido catequizado pelos portugueses fica com pena dos indígenas de São Paulo de Piratininga, sai da confederação tupi, chega na cidade com 5 dias de antecedência e avisa para o Tibiriçá. Tibiriçá, está chegando uma confederação de índios tupis e São Paulo vai ser arrasada. A cidade de São Paulo entra em choque e Tibiriçá se torna o grande generalíssimo das forças portuguesas. Começa a reunir, em primeiro lugar, 3 tribos dispersas suas, que se fortificam na cidade de São Paulo. Entra em contato com outras tribos amigas. 7 outras tribos indígenas chegam dentro de São Paulo. Ele organiza todas as forças paulistas, exorta os indígenas, consola os sacerdotes. Então nós vamos ter em Tibiriçá um dos grandes generais da história do Brasil, um indígena, católico. Por isso, ex-comedor de carne humana. Por isso, nunca lembrado hoje em dia. E aí ele organiza com grande ímpeto as forças portuguesas e chega à Confederação Tupi nas bordas de São Paulo. Quem lidera a Confederação Tupi? O irmão de Tibiriçá e o seu sobrinho. O irmão se chamava Araraí e o sobrinho Jaguaranha. O sobrinho chega para Tibiriçá, né? Então veja aqueles grandes encontros de generais da história. Tibiriçá, você é meu tio. Nós somos parentes de sangue. Aqui, para tomar a cidade de São Paulo, estão grande parte dos seus parentes. Por que você vai defender esses católicos, esses portugueses? Levante o cerco, você é o general. Se você disser um sim, a gente toma São Paulo, tudo isso aqui vai ficar território dos tupis. E aí Tibiriçá, não. Eu vou defender a fé. E se vocês invadirem, eu vou matar cada um de vocês. Tibiriçá faz a sua escolha. Ele prefere lutar contra os seus irmãos de carne para defender a verdadeira religião. E volta. E tem seu embate. E são 2 dias de flechadas de todos os lados. 2 choques de coalizões. A coalizão dos índios católicos versus a coalizão dos índios gentios. E aí, de uma forma mais literal do que nunca, a passagem do capítulo 10 de São Mateus se materializa no meio da cidade de São Paulo. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre filho e pai, entre filha e mãe, entre nora e sogra, e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. E São Paulo virou um grande centro de batalha de irmãos contra irmãos, pais contra filhos, tios contra sobrinhos.
Aqueles indígenas que resolveram defender a fé contra aqueles indígenas que resolveram destruir a verdadeira religião. Jaguaranha tenta invadir a igreja de São Paulo e é flechado por um dos indígenas católicos e cai para o estado dentro da cidade. Aquilo gera um burburinho nas tribos tupis e eles levantam um cerco, com mortes de ambos os lados. São Paulo foi liberta por Tibiriçá. E pouco tempo depois, meses depois, irrompe uma doença na cidade de São Paulo que pega Tibiriçá. Tibiriçá, então, é acamado ainda no ano de 1562, e ele pede por um padre, o padre Fernão Luiz, que lhe dá os últimos sacramentos. Tibiriçá, então, tem extrema unção, e morre abraçado a um crucifixo. E é enterrado na igreja dos jesuítas, e hoje ele está na catedral da cidade de São Paulo. Tibiriçá foi o grande fundador da cidade de São Paulo. O homem que apontou em suas terras o local onde a cidade de São Paulo deveria ser fundada. O homem que fez as tribos indígenas do Planalto de Piratininga se submeterem moralmente e religiosamente aos sacerdotes, que promoveu de bens materiais aos jesuítas, que ajudou a cidade de São Paulo a ser erguida. Agora Tibiriçá jazeria para sempre dentro da Catedral de São Paulo para testemunha de todas as gerações paulistas da grandeza que foi o processo de fundação da maior cidade do país. Só que os problemas acerca da cidade de São Paulo não estavam 100% completos. Ainda faltava uma outra confederação a abater, que era a Confederação Tamoiã, que era alinhada dos franceses hereges calvinistas do Rio de Janeiro. E agora, como combater essa confederação? Agora que a gente está sem o generalíssimo das forças portuguesas, Tibiriçá. E aí o padre Manuel da Nóbrega teve uma ideia e chamou José de Anchieta. José, é o seguinte: bom, agora estamos livres da ameaça tupi, mas tem a ameaça da Confederação Tamoia. E você sabe que as tribos de Peroígue são extremamente ferozes, Anchieta. Estou imaginando o diálogo. Sim, sei. E você sabe que eles são canibais. Sim, sei. Vocês sabem que eles podem se unir e destruir a cidade de São Paulo. Faz sentido. E que se São Paulo cair, São Vicente vai cair e Santos vai cair. Isso também é inevitável. O padre Manuel da Nóbrega foi só piorando a situação, né? Bom, e tá difícil conseguir uma defesa para essa invasão da Confederação Tamoia. José, eu tive uma ideia, José. Ele, por que a gente não se oferece como reféns da tribo canibal e conserta a paz? Vambora! Então são os jesuítas. Lembra que os últimos que tentaram fazer isso, há 4, 5 anos atrás, tinham sido destruídos pelos índios carijós, né? E aí vai o padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, entra numa canoazinha, no meio da feroz tribo de Peroígue, param lá na tribo. José de Anchieta sabia falar tupi fluentemente, e chega para o pajé: olha, é o seguinte, a gente quer consertar as pazes, etc., não tem por que a gente ficar brigando. E lembrei que os jesuítas a gente está falando de 1547, chegaram os primeiros jesuítas, a gente está em 1563, que eles chegam na tribo de Peroígue em 4 de maio de 1563. Mais de uma década e meia de apostolado de jesuítas. Então os jesuítas já tinham fama de santidade, fama de grandes homens. Os tribos indígenas sabiam que o homem de batina nunca faria mal a eles, certo? Então eles recebem os jesuítas e eles ali tentam fazer concertos de pazes. Várias vezes eles quase vão ser comidos pelas tribos de Peroígue, porque, apesar da tribo de Peroígue rapidamente ficar simpática, as tribos mais próximas do Rio de Janeiro, de Cabo Frio e do Rio de Janeiro, volta e meia desembarcavam em Peroígue e começavam a fazer pressão para matar tanto o padre Manuel da Nóbrega quanto o José de Anchieta, que eram os 2 reféns. E o principal dos indígenas ele chamava Pindoboçu.
né, que se tornou um grande protetor dos indígenas, foi convertido pelos indígenas e começou a protegê-los enquanto não saía o Tratado de Paz. Num dos dias, Pinduoduo se ausentou, e aí o seu filho Paranapaçu percebeu, bom, é agora que a gente vai matar. Ele era de outra tribo, juntou outras canoas e foi em direção à aldeia de Peroígue. E aí tá José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega na areia. Eles começam a ver um monte de canoa chegando, né? Qual foi a reação? Corre cambada. Então você vai ter um velhinho, Padre Manuel da Nóbrega, e um corcunda, começa a correr para dentro da tribo, maior confusão, o rio tentam... Não dá para passar o rio direito, José de Anchieta tenta colocar o Padre Manuel da Nóbrega no ombro, os dois não conseguem, mergulham no rio, atravessam o rio com o maior sufoco, se esconde na mata bufando, e aí as canoas chegando, né? Os índios saindo, um dos índios da tribo encontra os dois, leva os dois para a toca do Pinduoduo, que era o principal da tribo, e eles, bom, não tem o que fazer, vamos rezar aqui até ser executados. E aí chega o filho do Pinduoduo na oca, os dois estão rezando ajoelhados, e o filho de Pinduoduo fica tão impressionado com a cena que resolve não executar os dois. Então, eles vão passar vários sufocos assim, a paz é feita, a paz ela começa a ser quase feita, e para terminar os últimos acordos de paz, o Padre Manuel da Nóbrega, então, é enviado para a cidade de São Paulo. E o José de Anchieta fica sozinho. E José de Anchieta ainda não é padre. E fica aflito, porque nós sabemos, enquanto católicos, que precisamos sempre de um padre para nos levantarmos. Então ele fica sozinho, prestes a ser comido, num ambiente que tem uma modéstia parecida com os dias de hoje, ou seja, homens e mulheres quase sem roupa, e José se cair sem ter quem se levantar. E ele resolve tomar Nossa Senhora como sua defensora. Ele vai para as areias da praia de Peruígue com bastão e escreve uma frase em latim. Eloquor anciliam Santissima Mater Iesu, nunciliam, laudes eloquor ane tuas. Falarei ou guardarei silêncio, Santíssima Mãe de Jesus? Cantarei teus louvores. E quando ele escreve esse primeiro verso em latim, vem o mar das areias de Peruígue e apaga o verso. E ele volta no outro dia, escreve uma segunda linha em latim, escreve uma terceira, uma quarta, uma quinta, e ele começa a escrever dia após dia um poema em latim que vai ter 500 versos, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, e conforme o mar ia apagando, cada um daqueles versos em latim, que contavam todas as etapas da vida de Nossa Senhora nessa terra, iam entrando na mente de José de Anchieta. E contam os indígenas que dia após dia aparecia uma certa pomba branca, que acompanhava José enquanto ele escrevia nas areias de Peruígue, que pulava no seu ombro, que voava ao seu redor, dia após dia, e que tinha o grande historiador Pedro Calmon, que aquela pomba era Nossa Senhora lendo os poemas em sua homenagem. Pouco tempo depois de conseguir cumprir com os mais de 4.000 versos do poema, a Beatíssima Virgem, a Mãe de Deus, chega o principal líder da coalizão Tamoia Cunhambeba, com os acertos finais do Tratado de Paz. José de Anchieta volta para a cidade de São Paulo e coloca os 4.000 versos no papel. Então, até hoje, nós temos o poema da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, em latim. Como outrora, José de Anchieta fez De Gestibus Mendici Sá, os Feitos de Sá, também em latim. Tem edições antigas sobre isso, de quando a Loyola ainda era católica, bilíngue, que eu recomendo. Então, São José de Anchieta volta para São Paulo. Bom, até aqui a história do Brasil parece com a contada nos bancos escolares? Não. E vai melhorar. José de Anchieta chega em São Paulo e vai escrever então uma dedicatória nesse poema. Eis aqui, Mãe Santíssima, os versos que ofereci a vossos louvores,
quando me vi cercado de inimigos feros. Muitas vezes desejei, com divinas inspirações, olha que interessante, hein? Padecer dores, prisões e morte. Porém, não foram admitidos os meus desejos, porque a glória tão sublime chega só aos grandes heróis. Então vejam que a proposta do Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, recebeu com alegria. Porque ele pensou, cara, agora eu vou ser morto e vou ser comido, que beleza. Parece com os padres atuais. Bom, então com isso, vejam que, graças a Tibério Sá e os jesuítas, São Paulo está pacificado. Mendes Sá e os jesuítas pacificaram Salvador. O que falta? O Rio de Janeiro. Porque os hereges calvinistas franceses tinham se organizado, se fortificado ainda mais, e aquilo começou a gerar outro perrengue. E agora? O que a gente faz? Como é que a gente tira os franceses do Rio de Janeiro? O grande rei Dom João III tinha morrido, o seu neto, Dom Sebastião, que vai ser outra glória da cristandade, que vai morrer em Alcácer-Quibir, só tinha 3 anos de idade. Dom João III colocou como intenção sua que Dom Sebastião fosse criado por jesuítas, e quem se tornou a regente de Portugal foi a sua esposa, Dona Catarina. E aí, Dona Catarina da Áustria resolveu enviar o homem que vai ser o fundador da cidade do Rio de Janeiro. Agora a gente chega aqui, que é Estácio de Sá, que é o sobrinho de Mendes Sá, com naus e uma ordem bem clara: expulsar os franceses da cidade do Rio de Janeiro. Estácio de Sá vem, então, com a sua armada, visita o seu tio Mendes Sá, vem em direção ao Rio de Janeiro, vê o tamanho da treta e fala, não vai ser, eu não vou conseguir fazer isso agora, e vai em direção à cidade de São Vicente. Em São Vicente, Estácio de Sá se encontra com o padre Manuel da Nóbrega e começa aquela confusão. E agora, a gente ataca os franceses ou não ataca? Começa um embate, alguns nobres são do parecer de que não dá mais para desalojar os franceses. E aí o que o padre Manuel da Nóbrega vai dizer? Não, você tem o dever de ir lá e desalojar os franceses. E aí o Estácio de Sá fica impressionado com aquela situação, mas tem certeza? Ele tem. Mas como é que eu vou prestar contas a Deus e à rainha se eu vier a perder a minha armada? E aí Anchieta, e aí padre Manuel da Nóbrega vai responder, fique tranquilo, Estácio de Sá. Se você perder a sua armada, eu mesmo vou prestar contas a Deus e à rainha. Então ele coraja Estácio de Sá, é feita uma armada, essa armada parte em direção ao Rio de Janeiro, com José de Anchieta na armada, e o Rio de Janeiro vai ser fundado, então, em 1º de março de 1565, por Estácio de Sá, jesuítas e um grupo do Rio de Janeiro. E eles ali se entrincheiram ali na região da Glória, etc., por isso que é o centro do Rio, né, que a gente está aqui, foi mais ou menos onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, se entrincheira com ataques a todo momento da coalizão franco-tamoia. José de Anchieta parte com uma das naus para Salvador para conversar com Mendes Sá, enquanto Estácio de Sá está organizando a fundação da cidade do Rio de Janeiro sob vários conflitos e ataques. Um deles ocorreu 3 meses depois da fundação do Rio de Janeiro. Os franceses e tamoios resolveram fazer um ataque mais incisivo. Várias flechas foram disparadas contra a cidade do Rio de Janeiro e, milagrosamente, elas fizeram pouquíssimo dano à cidade. Marcou muito mais o exemplo do padre Gonçalo de Oliveira, que estava rezando dentro de uma igreja feita de barro e pau a pique, e as flechas da aliança franco-tamoia começaram a entrar na igreja e marcaram ao redor do padre, nenhuma acertando ao sacerdote. Os portugueses ficaram impressionados com aquilo. Estácio de Sá sai com alguns portugueses indígenas e dá combate inimigo além das fronteiras do Rio de Janeiro com grande vitória.
No ano seguinte, nós vamos ter uma das batalhas antigamente mais conhecidas, agora ninguém conhece mais, que é a Batalha das Canoas. Porque os franceses e os tamoios resolveram fazer uma grande emboscada aos cariocas com 180 canoas, que elas ficaram escondidas. E aí, 4 canoas indígenas saíram desse ponto cego e foram para próximo do Rio de Janeiro. Só que naquele mesmo momento, tinha acabado de sair da cidade do Rio de Janeiro uma canoa com um português chamado Francisco Velho. Então, por que o Rio de Janeiro, vocês veem que ele tem uma história muito marcada com São Sebastião? O nome da cidade é São Sebastião do Rio de Janeiro. Então nós vimos aqui os ataques das flechas dos heréis calvinistas franceses que não pegavam ninguém dentro da cidade do Rio de Janeiro. Agora nós temos um portuguesinho, coitado, que ele sai da cidade do Rio de Janeiro numa canoa, atrás de madeiras, que se chamava Francisco Velho, para reforçar uma capela feita em homenagem a São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí, o Francisco Velho sai com a canoa, ele encontra as 4 canoas tamoias, e os 180 lá, escondidos. Na que Estácio de Sá vê isso da cidade, Estácio de Sá manda armar 4 canoas e sai com um grupo de cariocas da cidade. E vai atrás das 4 canoas indígenas. As 4 canoas indígenas fogem, as 5 canoas portuguesas começam a perseguir. Na que todas as canoas viram, Estácio de Sá se depara com 180 canoas inimigas. E aí, quando ele vê aquilo, ele pensou, é agora que todos nós vamos morrer, resta lutar. Então os portugueses começam a disparar tudo que tem, os indígenas começam a disparar flechas, e aí no meio do embate, os indígenas começam a ver um soldado que começava a pular de canoa em canoa, em canoa, em canoa, em canoa sem parar, e que não era português, não era indígena, era São Sebastião. E São Sebastião começou então pulando de canoa em canoa, assustando todos os indígenas. Nesse entremeio, uma das canoas dos portugueses, que tinha um pequeno canhão, solta uma bomba e a canoa dá meio que uma explodida. Aquilo assusta a principal, a canoa que estava mais próxima dos portugueses. Essa canoa começa a fugir, junto com a confusão criada por São Sebastião, as 180 canoas fogem. Os portugueses voltam para o Rio de Janeiro e vencem a Batalha da Canoa e fazem no Rio de Janeiro uma festa anual chamada a Festa das Canoas. Que, a partir do momento que a memória histórica dos cariocas sumiu, essa festa saiu do calendário carioca, mas foi uma festa rezada durante muito tempo, comemorada durante muito tempo no Rio de Janeiro. Nesse entremeio, chega Anchieta em Salvador e ele é ordenado sacerdote pelo segundo bispo do Brasil, Dom Pedro Leitão, né? Então tem uma história que muitas pessoas já conhecem. Por que o arcebispo de Salvador se chama arcebispo primaz do Brasil? Porque ele é o primeiro bispo feito em todo o Brasil, né? Ele era o bispo de todo o Brasil. Depois as dioceses vão desmembrando até ter essas 300 e poucas dioceses que tem no Brasil hoje. O primeiro bispo do Brasil chamava Dom Pedro Sardinha, que quando voltou para Portugal em missão, a nau naufragou, ele foi preso pelos indígenas e comido. Então Dom Pedro Sardinha literalmente virou sardinha. Então nós temos o segundo bispo que vai ordenar São José de Anchieta e se chamava Dom Pedro Leitão. Se o primeiro virou sardinha, o segundo, não aconteceu nada com o segundo, tá, gente? Mas ele foi lá e ordenou José de Anchieta. José de Anchieta convenceu Mendes Sá a ajudar Estácio de Sá, e Mendes Sá então prepara uma armada e chega no Rio de Janeiro. E na que Mendes Sá chega no Rio de Janeiro, quando que ele chega no Rio de Janeiro? 19 de janeiro de 1567. Esse é um dia antes do dia de São Sebastião. Olha, de novo São Sebastião, né? De São Sebastião no episódio das flechas, em 1565, ajudando na Batalha das Canoas em 1566, e agora Mendes Sá
o governador da Bahia, com Estácio de Sá, o fundador do Rio de Janeiro, e coalizão de tribos indígenas, acertam um ataque total no dia 20 de janeiro de 1567, o dia de São Sebastião. E nós temos então um ataque fortíssimo dessa coalizão, que ataca primeiro o atual Outeiro da Glória e desaloja os franceses de lá, e depois vai na atual Ilha do Governador e desaloja também os franceses de lá em duas batalhas fortíssimas. Estácio de Sá sofre com uma flechada inimiga no seu olho e cai muito doente, porque a flecha estava envenenada. E os portugueses, então, depois da primeira e segunda batalha, conquistam o Rio de Janeiro para valer. Então, antes Salvador tinha sido pacificada, São Paulo pacificada, agora finalmente o Rio de Janeiro pacificado. E Estácio de Sá, que tinha fundado o Rio de Janeiro há 2 anos atrás, e que agora ia finalmente colher os louros da vitória, né, e virar governador, quem sabe, vitalício do Rio de Janeiro, ele estava num leito de morte. E todos tristes ao redor de Estácio de Sá. Estácio de Sá chega então para ameaçar o seu tio e fala: tio, não fique triste, eu sei que eu vou morrer, mas nós cumprimos com o objetivo. Então vejam a nobreza do fundador do Rio de Janeiro, que fundou a cidade do Rio de Janeiro, durante 2 anos resistiu sem maiores auxílios, que ajudou nos combates da conquista final do Rio de Janeiro em 1567. E quando ele estava prestes a ter tudo que o mundo pode dar, ele está morrendo num leito e está feliz porque ele cumpriu com seu objetivo. Parece com grande parte dos políticos atuais. Então vejam a nobreza. Estácio de Sá morre, em certo momento seus ossos são trasladados, e quando trasladam seus ossos, os portugueses da região percebem que saía um aroma especial do seu túmulo, então todos eles interpretaram aquilo como um sinal de que Estácio de Sá estaria no céu. José de Anchieta escreve também relatos da conquista do Rio de Janeiro por Estácio de Sá, e diz que todos os soldados viveram como grandes cruzados naquela época, vivendo em virtude, etc., e resistindo à aliança franco-tamoia-calvinista. Então, o Rio de Janeiro é assim, conquistado, Mendes Sá morre. Então, nós temos um Brasil meio que agora mais estabilizado no final do século XVI. José de Anchieta vai ser apontado como reitor do Colégio de São Vicente entre 1569 e 1576. E em 1578 a 1585 ele vai se tornar o 5º provincial do Brasil, ou seja, o responsável dos jesuítas no Brasil. E naquele momento, todo mundo vai relatar como ele também foi grande mandando, porque ele não sabia mandar, né? Então ele dizia que José de Anchieta nunca chegava dizendo faça isso ou faça aquilo, mas será que você pode fazer isso? Será que não seria melhor que nós façamos assim? Em 1578 tem a morte de Dom Sebastião em Alcácer-Quibir, e José de Anchieta tem uma visão da morte e comunica aos seus que grandes abalos viriam a Portugal decorrentes dessa morte. Em 1585, já muito debilitado, ele vai ser enviado para o Rio de Janeiro e depois, em 1587, para o Espírito Santo. Então, por isso que tem lá o santuário de São José de Anchieta, porque ele vai viver os últimos 10 anos da vida dele, de 1587 a 1597, entre os índios do Espírito Santo. Né? E aí tem um episódio que eu acho muito bonito, em que o padre Diogo Fernandes ele consegue trazer uma tribo nômade para próximo de José de Anchieta. E José de Anchieta recebe aquela tribo, dá as boas-vindas àquela tribo, e quando ele dá as boas-vindas àquela tribo que estava chegando ali junto a José de Anchieta, José começa a pregar para eles em tupi. E aí José
olha entre o grupo assim dos indígenas que estavam em pé e vê um indígena abaixado assim, né? E aí abre um clarão assim e ele percebe que aquele indígena ele era completamente aleijado. E é quando José aponta para o indígena, um aleijado daquele que se arrastava como um animal. E aí os índios começaram a apontar para aquele aleijado, que eles disseram que chamava Suguaçu, de viado, porque ele andava como um viado se arrastando, e começaram a rir do índio. Então, entre os indígenas existia bullying, tá, gente? Começaram a rir daquele indígena que estava todo contorcido, e José se compadece do indígena Suguaçu, se aproxima do indígena, se abaixa à altura do indígena, pega o seu bastão e diz para Suguaçu: Suguaçu, tome o meu bastão. Eu quero que você levante, porque um filho de Deus deve olhar para o céu como um homem racional e não para o chão como um bruto. Ele dá o bastão para o índio Suguaçu, onde Suguaçu crava o bastão no chão e começa a se levantar, se levantar, se levantar. Toda a sua estrutura óssea se conserta e ele se recupera plenamente. Então nós vemos aí mais uma vez as escrituras se repetindo em São José de Anchieta, como nosso Senhor em Jerusalém manda que aquele judeu que nunca conseguia se banhar nas águas para se curar, levantasse da sua maca e se levantasse. Agora, José de Anchieta faz com que Suguaçu se levante do nada. E cura a Suguaçu para espanto dos indígenas reunidos no Espírito Santo. E José de Anchieta termina os seus anos de vida cuidando de 12 homens de perto, que vão ser os discípulos de José de Anchieta. O mais famoso deles era um inglês chamado João de Almeida. Então, o Padre Simão de Vasconcelos ele faz 3 livros principais. O primeiro é a Crônica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil, que vai até a chegada de José de Anchieta um pouco mais. Depois ele escreve esse livro que nós publicamos com português atualizado, A Vida de São José de Anchieta. E depois ele faz um terceiro livro, que esse então é mais escondido ainda, que é A Vida do Padre João de Almeida, que é o principal discípulo de José de Anchieta. Que ele era tão asceta, tão jesuíta no dizer das palavras, que ele era um homem que ele se colocava no ascetismo mais completo para que Deus pudesse agir. Então tem episódios famosos da vida de José de Anchieta, de João de Almeida. Numa delas ele estava cuidando de um animal que estava com uma ferida cancerígena, e aquela ferida fedia tanto que o João de Almeida ficou com horror da ferida do animal. Aí o que ele fez? Ele pegou uma faca, começou a raspar a ferida do animal e comeu. Então ele fazia lacerações e coisas tão violentas que o próprio José de Anchieta pedia para ele maneirar. E quando até velho o padre João de Almeida continuava perseverando nisso, e alguém vinha reclamar com o padre João de Almeida por causa das suas penitências, ele dizia, não vou diminuir porque aprendi essas coisas com o padre José de Anchieta. Então, vejam que com isso nós completamos com a morte de José de Anchieta, né, que ele vai vir, vão ter várias profecias também em relação à sua morte. José de Anchieta sabia quando ia morrer, onde ia morrer, de que forma ia morrer, e ele vai eventualmente morrer em 1597, com 64 anos. Os jesuítas até 1600 vão chegar a enviar, de 1549 a 1600, 183 apóstolos para o Brasil. E junto com os jesuítas, os grandes estadistas católicos vão cumprir no primeiro século com essa vocação do Brasil de serem uma grande superpotência católica no hemisfério sul. De tal forma que até um autor insuspeito, que é Gilberto Freire, do século XX, no seu livro mais famoso, Casa Grande e Senzala, vai dizer que durante quase todo o século XX, durante quase todo o século XVI, a colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando
as autoridades coloniais que fossem de fé ou religião católica. E para ser admitido como colono do Brasil no século XVI, o século dos jesuítas e dos estadistas católicos, a principal exigência era professar a religião cristã. E somente cristãos em Portugal quer dizer somente católicos. Daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico. O catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade. E complemento, o cimento feito por mãos jesuítas como as de São José de Anchieta. E que viva Cristo Rei! Viva!